Chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Charles Spurgeon emitiu esse alerta profético no século XIX. E ele descreve com uma precisão assustadora a tragédia da igreja nos nossos dias. Ao olharmos para o cenário religioso moderno, percebemos com dor que o púlpito, historicamente o lugar sagrado para a exposição da palavra, foi transformado em um palco. Foi substituído por discursos motivacionais. Arrependimento foi trocado pelo entretenimento vazio. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo não existe para nos fazer rir ou para massagear o nosso ego. Ele existe para matar o nosso orgulho e ressuscitar as nossas almas mortas. Quando a igreja abandona a pregação sólida e tenta imitar o mundo para atrair multidões, ela assina a sua própria sentença de morte espiritual. A natureza do rebanho falso. Ovelhas e bodes podem ocupar o mesmo espaço, mas a natureza deles revela quem eles realmente são. A ovelha precisa de pastos verdes e alimento sólido, que representa a exposição fiel das Escrituras. O bode possui um apetite carnal e devora qualquer coisa. Ele consome autoajuda, promessas de prosperidade terrena e discursos vazios sem qualquer discernimento bíblico. Quando uma congregação substitui a pregação da cruz por espetáculos, ela não está alimentando as ovelhas de Cristo. Ela está apenas distraindo os bodes no seu caminho largo para a condenação eterna. O declínio da autoridade pastoral. O apóstolo Paulo alertou a Timóteo que os homens amontoariam mestres para si mesmos, buscando apenas ouvir o que agrada aos seus corações corruptos. A figura do palhaço não tem compromisso com a verdade. O seu único objetivo é arrancar os aplausos e garantir o conforto carnal da plateia. O verdadeiro pastor, forjado pelo Espírito Santo, tem o dever solene de ferir o orgulho humano com a lei de Deus e curar a alma com a graça de Jesus. Quando o líder se acovarda diante da cultura e tenta ser um mero animador de auditório, a congregação perde completamente a reverência pela santidade divina. A urgência de retornar à cruz. Nenhum show humano possui poder de ressuscitar um morto espiritual. A comédia não perdoa pecados. A superficialidade não expulsa demônios. O poder de Deus para a salvação repousa exclusivamente na loucura da pregação do Cristo ressuscitado. A noiva de Cristo não precisa de novas técnicas de marketing ou de líderes mais carismáticos. Ela precisa desesperadamente de um avivamento de reverência, onde o choro do arrependimento substitui as gargalhadas carnais e onde o sangue derramado no Calvário volta a ser o centro absoluto da nossa adoração. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não é um teatro desenhado para fazer com que pecadores não convertidos se sintam bem consigo mesmos. Ela é a coluna e a firmeza da verdade. A advertência de Spurgeon não é um exagero histórico, mas o retrato fiel de uma geração que perdeu o temor do Senhor. Nós não podemos negociar o peso da glória divina para agradar uma multidão que odeia a santidade e não deseja abandonar os seus pecados. Examine a sua própria alma hoje com total honestidade. Você tem buscado estar na presença de Deus para ser alimentado por verdades que confrontam as suas falhas ou procura lugares que apenas o entretêm e afagam o seu ego? Você tem agido como um bode, rejeitando a cruz e buscando apenas os benefícios temporais
arrependa-se hoje mesmo. Fuja do circo religioso. Corra para a sombra da cruz. Chore diante da santidade de Deus. E permita que a sã doutrina alimente a sua alma para a vida eterna. Senhor nosso Deus, nós choramos diante da ruína espiritual de tantas igrejas que trocaram a majestade do teu evangelho pelas palmas dos homens. Perdoa-nos por todas as vezes em que toleramos a superficialidade no lugar da santa reverência. Levante pastores corajosos, pregam a tua palavra com lágrimas de fidelidade e tremor. Dai-nos coração de ovelha, desesperados pelo alimento puro da verdade. Arranca do nosso meio tudo aquilo que desonra o sacrifício perfeito do teu amado Filho. Em nome de Jesus. Amém.